Olá, meus irmãos, graça e paz, paz do Senhor, shalom, seja lá qual for a sua saudação, sinta-se saudado e sinta-se cumprimentado nessa tarde de quarta-feira que nos deu o Senhor. Que Deus em Cristo te abençoe, que você tenha uma semana abençoada, uma semana próspera, que o Espírito Santo de Deus venha abrir o seu coração, abrir o seu entendimento, você que gosta da Bíblia, você que gosta da palavra de Deus, né? Estamos aqui tentando esclarecer algumas coisas, alguns pontos, e nós estivemos conversando ontem a respeito do livro de Oséias, e uma palavra um pouco pesada, uma palavra um pouco direta, e é disso que nós precisamos, né? Quando nós estamos doentes, nós precisamos de um remédio que venha, antigamente se dizia que o remédio amargo era o remédio bom, né? Remédio doce não presta. Então a palavra de Deus, ela é assim, né? Ela é uma espada, ela corta, ela fere, mas ela também traz o bálsamo e ela cura. E nós estamos falando a respeito disso, a respeito de amor à obra, a respeito de quem não tem mais amor pela obra, aqueles que já abandonaram a Deus, mas continuam na igreja. É um negócio complicado, mas nós vamos estar conversando um pouco a respeito dessa palavra, talvez tirar algumas dúvidas do seu coração e ajudar você a se posicionar nessa terra diante da palavra de Deus. Amém? A paz do Senhor, pastor Jonas. Paz do Senhor, pastor João. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo a você que vai entrar aí no ar conosco, né? Se você tem alguma pequena dúvida, escreva aí que a gente vai estar aqui meditando sobre aquela dúvida que você tem. No próximo programa nós estaremos tirando essa dúvida. Bom, como o pastor João falou, ontem nós entramos dentro de um assunto que para muitas pessoas talvez era motivo de crítica, mas quando nós olhamos dentro daquilo que o Senhor Jesus, por intermédio desse grande profeta, tem feito, é uma orientação para que no nosso dia de hoje nós não venhamos cometer os mesmos erros. E quando nós falamos em termos do que foi falado ontem, uma coisa que Deus ele nos leva a refletir. Falar a respeito de um povo que necessita ouvir o amor de Deus, mas uma coisa que me chamaria muita atenção era, se Deus ele queria falar com ele de uma maneira tão singular, o que Deus ele fez? Deus escolheu um homem, levantou sobre essa terra. Qual era o objetivo? Mostrar para aquele povo o quanto ele amava, por mais que eles fossem um povo que verdadeiramente se deveria ter traído, abandonado o nosso Deus. Porque tem pessoas que no nosso dia de hoje também são assim, né? Às vezes eles acham, eu estou passando por isso, eu estou passando por essas guerras, por essa luta, Deus ele me abandonou, Deus ele não olha mais para mim. Mas é nesses pontos que Deus ele quer manifestar o seu amor. E a gente estava aqui conversando e chegamos, né, a alguns pontos bem interessantes da Bíblia. E um desses primeiros pontos, eu queria fazer uma leitura aqui no livro de Oséias, capítulo 8, verso 9, que ele vai dizer algo interessante aqui para que nós possamos adentrar dentro de alguns assuntos a qual eu e você precisamos entender. Oséias capítulo 8, do verso 9, irmãos, a palavra vai dizer assim, ó, os israelitas são como nessa linguagem está num termo mais assim, como diz a palavra de Deus, um pouco mais bravo. Diz assim, né? Os israelitas são como um jumento bravo que teimam em andar sozinho. Eles foram pedir ajuda aos assírios e eles pagaram a outra nação para protegê-lo. No versículo 10 ele diz, mas eu vou pegá-los e castigá-los por alguns tempos. Eles sofrerão debaixo de um poder cruel que se tornaria do imperador da Síria. E isso aqui é um ponto que me chamou a atenção, que antes de nós entrarmos, nós já comentando, né, pastor João? Como é que pode um povo, ele pensa que verdadeiramente ele poderia comprar algo que verdadeiramente só Deus poderia entregar? E um ponto seria o amor, né? Nós vamos ver que hoje tem pessoas que entram na igreja com esses propósitos, com esses objetivos, já com a mente formalizada para essas coisas. Eu vou fazer isso aqui porque Deus ele tem que me recompensar pela forma que verdadeiramente aquilo que eles estavam colocando. Será que essa palavra no tempo antigo ela não está nos servindo para os nossos tempos atuais, pastor João?
Eu observo, queria parar um pouquinho nessa parte aí, desse texto que tu tá falando aí, a respeito de por que que eles procuraram, logo para a gente pegar do início, por que que eles procuraram comprar uma segurança em outros povos, né, principalmente dos assírios. Por quê? Porque eles não tinham mais a proteção de Deus. É isso, pastor? Eles não tinham mais a proteção de Deus e, na verdade, isso serviu como uma armadilha para eles, né? Deus não os protegia mais. Por quê? Porque eles haviam abandonado a Deus e quando nós abandonamos a Deus, nós perdemos a proteção de Deus. Não que Ele deixe de nos proteger, mas nós é que saímos debaixo das mãos de Deus. E procuramos proteção em outro lugar, procuramos proteção em outras coisas. Na verdade, eles foram buscar proteção do inimigo, praticamente isso, né? E concernente ao que o senhor estava falando a respeito de servir a Deus por recompensa, a Bíblia diz que um dia todos nós vamos prestar conta, pastor Jonas, do que nós pregamos, principalmente a liderança, porque o jugo vai começar pelos cabeças, pela casa de Israel. Quem é que faz o povo pecar? Os líderes, são os pastores que já começam as suas pregações, tipo assim, oferecendo essa facilidade. Você faça isso, você pague esse voto, você faça isso, que Deus vai fazer isso. Meu irmão, para Deus agir na minha vida, eu não tenho que pagar nada. Eu não tenho que barganhar, trocar com Deus. Olha, Deus, eu vou fazer isso, mas tu tem que fazer isso. A Bíblia diz que mesmo eu sendo injusto, Ele permanece justo. E nós não conseguimos, meu pastor, comprar a bondade de Deus. Nós não conseguimos barganhar, negociar com Deus aquilo que Ele já prometeu que ia nos dar, é nosso por herança. Nós temos muitas bênçãos prometidas e eu não preciso barganhar com Deus. Nós observamos aí pastores batendo no peito e dizendo: venha para cá, para a minha igreja, que aqui você vai ser abençoado. Não, irmão. Aquela mulher samaritana, ela vivia com uma dúvida, procurando aonde é que devia adorar a Deus. Já é no monte, é em Israel, é em Jerusalém. E Jesus disse: não, minha filha, Deus é que procura os verdadeiros adoradores. Aqueles que vão receber as suas benécias, aqueles que vão receber as suas bênçãos. Nós não temos nem como comprar o poder de Deus. Nós não temos como barganhar com Deus, porque Ele tem todo o poder nos céus e na terra, E tem até um louvor que o senhor gosta de cantar, não sei se o senhor já cantou ele. O que eu daria ao Senhor? O que eu daria ao Senhor? O que eu podia dar para Ele se Ele tem tudo? O que eu poderia oferecer para Deus que iria empolgar o coração de Deus, pastor Jonas? Eu acho que, na verdade, assim, para nós surpreender a Deus, assim, do meu ponto de vista, é um pouco meio... fica sem palavras, impossível, na verdade. Porque tudo que a gente Ele sabe, ele já conhece, E é uma coisa que a gente estamos vendo aqui, que a gente faz esses análises, e uma coisa que nos chama a atenção, assim, para Deus Ele punir, ou então para Deus castigar alguma coisa, o ser humano fez, ou então aquela pessoa que hoje recebeu essa punição de Deus fez para que verdadeiramente recebesse dele essa punição. Pastor, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor, para que alguém possa ter dúvida também. O que desagrada o coração de Deus? O que era que Deus pedia do seu povo que deixava o coração dele irritado quando o povo não fazia? Era simplesmente uma coisa: obediência. Obedecer as leis, obedecer os mandamentos que ele dava. Não era nada difícil, era só fazer conforme ele mandava naquela época, que as bênçãos se chegariam a nós. E como castigo, geralmente, se você observa principalmente na história de Crônicas e nos reis de Israel, o povo ia pecando, Samuel também, o povo ia pecando e Deus permitia que os inimigos, é como se a mão de Deus ficasse segurando os inimigos, e quando o povo de Israel falhava, o povo de Israel passava a desobedecer a Deus, e Deus só fazia tirar a sua mão e o povo inimigo se aproximava
e vinha castigar. Deus castigava o seu povo através dos seus inimigos. A Bíblia diz que ele ressuscitava aqueles inimigos antigos que muitas vezes a gente já tinha esquecido, meu pastor. E é uma das coisas que eu acho interessante, por isso que nós fazemos essas perguntas, para que as pessoas às vezes elas entendam, porque Deus ele não pune ninguém se ele não fez algo que verdadeiramente lhe desagradasse. Quando nós falamos em termos desse profeta Osés, nós estamos se referindo a uma nação que desde o princípio da criação, se a gente for fazer, Deus mostrou tanto o seu amor que tirou o seu povo de um período da escravidão, deu os mantimentos que eles precisariam ali para passar no deserto, sustentou de todas as formas, tanto sobre o frio como o calor. Mas o que verdadeiramente esse povo deu em troca para Deus? A traição, irmãos. Murmuração. Né? E é por isso que quando nós olhamos aqui no profeta Oséias, se a gente for no começo da história, você vai ver que Deus levanta esse homem com esse objetivo. Mostrar para eles que eles estavam buscando um relacionamento de uma forma errada, mas mesmo assim Deus ainda não havia desamparado. Mas o que deixa mais triste, mais assim, com o coração mais angustiado, foi a infidelidade desse povo com Deus. Já pensou, um exemplo aqui trazendo para os nossos dias atuais, já pensou, você encontra uma pessoa, você trabalha, dá tudo que é bom para essa pessoa, e quando você menos espera, ela chega para você e diz, olha, a partir de hoje não dá mais certo porque eu arrumei outro. Como ficaria você nessa situação? É coisa assim que a gente fica imaginando, será como ficaria o pensamento e o coração de Deus em saber que Ele deu tudo de bom e do melhor para nós, e naquele grande dia a gente chegar para Ele, Senhor, eu não preciso mais de Ti porque eu arrumei agora um outro Deus a qual eu vou adorar, aí a quem eu vou prestar culto. Porque foi isso que aconteceu com esta nação. Ela deixou verdadeiramente de adorar a Deus para verdadeiramente cultuar paganismo. E os motivos, pastor, eram os motivos mais, como é que eu posso dizer, mais besta possível, uma palavra bem chula aqui, mais besta possível. Moisés subiu ao monte para ir falar com Deus, pegar as tábuas da promessa, as tábuas dos 10 mandamentos, só porque ele demorou 1 dia ou 2 dias a mais, o povo já disse, não, vamos trocar de Deus. Quer dizer, vamos deixar Deus de lado, vamos adorar outro, vamos criar outro Deus. Nós não podemos criar um Deus. Deus, ele como diz o Caio Fábio, ele não existe, ele é. Ele sempre existiu, porque se ele existisse, ele teria que ser criado, ter um início. E ele não tem princípio nem fim. Ele sempre será eternamente o nosso Deus. E é uma das coisas que no nosso dia de hoje, é esse Deus que hoje nós devemos sempre relembrar e afirmar, mostrar para as pessoas. Porque, como diz a palavra aqui, quando a gente faz uma análise do capítulo 1 até o último capítulo de Oséias, a gente vai ver que Deus ele falava em termos daquele castigo, da punição, mas ele sempre queria tratar, esse povo sempre com amor. Só que uma coisa que a gente fica analisando, meu irmão, o problema hoje é que muitas pessoas, quando nós falamos em termos desse amor de Cristo, eles estão focalizados em termos de objetos. E Deus, praticamente, Ele não quer nos dar aquilo que para nós não vai fazer sentido algum. Porque uma coisa que eu fico analisando é isso. Como eu digo para as pessoas, Deus Ele quer nos abençoar, quer. Mas uma coisa que Deus Ele quer de nós é a nossa sinceridade, a nossa fidelidade com Ele, a nossa obediência a Ele. Porque quando a gente busca isso em Deus, a gente adquirindo esse amor com Ele, todas as coisas para nós se tornam possíveis. E é isso aqui que ele vai dizer, uma palavra interessante aqui, pastor João, que eu vou até ler que logo no começo, o que ele fala sobre essa infidelidade que Israel fez com ele. Ele diz assim, agora o Senhor disse ao povo, acusem a sua mãe, façam denúncia contra ela, pois ela já não é mais a minha esposa e eu já não serei mais o seu marido, porque ela queriam cometer adultério e ele vai dizer, e que mande embora até mesmo seus amantes. E é nisso aqui que você vai ver uma coisa interessante. Talvez você que esteja aí, já entrou na live conosco, deve estar imaginando, quando Deus ele fala por intermédio do profeta Oséias, será que aqui ele estava se referindo de um relacionamento entre um homem e uma mulher?
ou ele estava aqui falando de uma forma simbólica para que nós pudéssemos entender? Porque quando eu olhei essa passagem, o que eu pude analisar? Ele não se referia a um relacionamento entre um homem e uma mulher, mas ele está mostrando um ato de fidelidade entre o homem e Cristo, uma igreja, e o seu Senhor. Porque quando você olha para cá, ele vai dizer, quem é a mãe de toda religião? Como foi que verdadeiramente hoje essa prostituição ela chegou de uma forma que hoje as pessoas acham que todo tipo de doutrina é a certa? E é por isso que quando ele olha para essa coisa, não, pergunte dela como foi que surgiu, né? E talvez você também teria essa dúvida. Então Deus, é por isso que quando nós vemos ontem no livro de Oséias capítulo 4, nós vamos ver que Jesus ele se relacionava a quem era a pessoa responsável para trazer o verdadeiro ensinamento, para mostrar para as pessoas como verdadeiramente deveria ser conduzido no caminho do Senhor. Era o sacerdote. Mas a palavra vai dizer, né, que eles se corromperam. Por quê? Porque eles se corromperam de uma forma, quando eles viram as coisas entrando, eles começaram a crescer os olhos, deixaram com que verdadeiramente os bens materiais fossem muito mais importantes do que o próprio Senhor. E por esse motivo, as coisas começaram a se declinar. Mas se você for ver, mais lá para frente, Deus ele sempre queria dizer, no versículo 5, ele diz, olha, preste atenção, sacerdote, e escute, Israel, ouça o que verdadeiramente a família do rei está falando. Então, uma coisa que no nosso dia de hoje nós precisamos entender que Deus ainda quer um conserto. E esse adultério que ele se refere aí vem através de um falso ensinamento, causa adúlteros, né? Isso. Eu conversava esses dias com a minha esposa e assistia na internet aqui no YouTube, eu assistia aquelas pessoas que estão decepcionadas com a igreja. E aí a gente vê muito, acho que você deve ter visto muito disso, de uma determinada igreja, de outra determinada igreja, em que o pastor, o apóstolo, sei lá quem está na frente, venha para cá que você vai ficar rico, que você vai ficar isso, que você vai ficar aquilo outro, e a pessoa tentou comprar a sua bênção, né? Deu carro, deu casa, deu dinheiro, deu empresa, deu não sei o que, e lá no isso quer dizer, aceitou o adultério. Aceitou esse adultério, traindo Deus com as coisas materiais, com Mamon, como o senhor falou ontem, traindo Deus com Mamon. Aí o que acontece? O resultado não vem. Quem é o culpado? Deus e a igreja. E você vê essas pessoas dizendo, eu era da igreja fulana de tal, a igreja fulana de tal me roubou tudo. Não roubou não, você que não procurou o conhecimento da palavra de Deus. Se você está vendendo suas coisas para dar para a igreja, é porque você não conhece a Bíblia. Você não conhece a palavra de Deus. Porque a Bíblia, em momento algum, quem oferece, né, quem pede adoração em troca de riqueza, é Satanás, meu irmão. Satanás que disse para Jesus, se tu me adorar, eu te dou milhões aqui, te dou ouro, te dou prata, te dou poder nessa terra, mostrou tudo para ele. Então, se a tua igreja está te oferecendo, fazendo essa oferta para você, vem para cá e dá isso, dá aquilo, dá dinheiro, dá carro, dá casa para você ficar rico, isso é coisa de Satanás. Está escrito na Bíblia. É coisa de Satanás, porque em momento algum, Deus, a única coisa que Ele quer de você, que Ele requer de você, é a sua obediência e a sua adoração verdadeira. Simplesmente isso. Não vá servir a Deus, ou se você está servindo, volte para o Senhor, se converta novamente, comece uma nova história, porque aonde você está sendo enganado. Você está sendo enganado, porque eu vim para essa igreja porque o pastor disse que se eu vir para cá eu vou ficar rico, eu vou ficar não sei o que, eu vou ser empresário, vou ter não sei quantos carros. Aí não acontece, você vai colocar a culpa em Deus. Por que não acontece, pastor Jonas? Porque Deus não se responsabiliza pelas promessas do homem. Verdade. Ele tem compromisso com a sua palavra. Deus tem compromisso com a sua palavra. Então, volte para Deus. Adore a Deus. A Bíblia diz que busca em primeiro lugar o reino de Deus. Ele sabe do que nós precisamos, pastor Jonas. Ele sabe. Deus sabe todas as coisas. Então, buscar a Deus em primeiro lugar, a sua justiça e as outras coisas que nós necessitamos serão acrescentadas para nós. Por isso que você está sofrendo
né? Por isso é que você está numa igreja, já se decepcionou, já quer se desviar, porque as coisas não acontecem. Eu conheço uma história de uma moça, aqui mesmo próximo de casa, no Manoa, que ela vendeu a casa para fazer um propósito numa igreja aí, e esse propósito nunca aconteceu, nunca se realizou, e hoje ela mora alugada. Hoje ela mora de favor, né? Não virou empresária, não ficou rica. Por quê? Porque Deus não prometeu isso para ela, né? Deus, quando Jesus veio à terra, ele não prometeu riqueza. Os discípulos, talvez alguns com o olho grande, olhando, rapaz, vamos seguir esse cara que ele deve ter um papelzinho. Ele disse, eu não tenho nem aonde reclinar a cabeça. Os pardais têm suas casas, os lobos têm seus covis, suas cavernas, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Isso quer dizer, pastor, que nós temos que ser pobres miseráveis? Não, não quer dizer isso não. Quer dizer que nós devemos buscar a Deus, ao Senhor Jesus Cristo, e as outras coisas não serão acrescentadas, pastor Jonas. E é por isso, irmão, que Deus, através dessas palavras, o que Deus ele pede para que nós venhamos fazer? Ele diz que nós, por termos abandonado a Ele e passamos a adorar ídolos, é por esse motivo que virá sobre nós os castigos. Mas uma coisa que eu estava vendo aqui no versículo 9 também, que me chamou muita atenção no capítulo 10, ele disse, quando eu te encontrei pela primeira vez, eu fiquei muito alegre. O que eu queria que você entendesse é que muitas das vezes Deus ele ainda sente saudade de nós. Por mais que nós venhamos fazer coisas que talvez machuquem o seu coração, mas assim ele ainda sente saudade. Porque Deus ele não fica irado, pastor João, entendo eu essa forma, que Deus não fica irado com o ser humano, ele fica irado com o pecado que nós cometemos. E muitas das vezes se torna muito mais difícil nós abandonar o pecado e largarmos o Senhor. Porque a realidade é que Deus ele sempre arruma uma forma de nos chamar a atenção. E é por isso que ele disse que toda a maldade que o povo de Israel havia começado a continuar naquela cidade, foi isso que entristeceu o seu coração. E se nós trazermos para o tempo de hoje, será o que nós estamos vivendo? Será que o coração de Deus também não está triste? Mas uma palavra que Deus aqui, que o nosso tempo é corrido, irmãos, que eu quero deixar aqui para nós podermos entender que Deus ainda ama esse povo, mesmo na desobediência. Olha o que ele vai dizer através do profeta Osés no capítulo 11. A respeito do povo de Israel, nosso Senhor Deus, ele diz, quando Israel era criança, eu já o amava. Aí ele declara dizendo, achei como meu filho, a qual esse estava lá na terra do Egito. Porém, quanto mais eu o chamava, mais eles ainda se afastavam de mim. Mas esse meu povo oferecendo sacrifício a um Baal, e ele queimando incenso em honra dos ídolos. Mas eu fui e eu ensinei esse meu povo a como andar, e eu os segurei pelos meus braços, porém eles não queriam saber verdadeiramente que eu cuidasse deles. O versículo 4 ele diz, como laços de um amor e de carinho eu os trouxe para perto de mim, e eu agora os segurei nos braços como quem pega uma criança no colo, e eu mesmo assim inclinei e lhe dei de comer. Você vê uma coisa tão interessante aqui, que Deus ele disse que mesmo no ato de rebeldia, mesmo nós adorando Baal, largando de fazer a vontade de Deus, mas mesmo assim ele sempre ali insistindo, nos pegando pelo braço. Nunca desistiu de nós. Nunca desistiu. Então, meu amado, o que eu posso dizer para você nesta tarde é, se as coisas não estão da forma como você imaginou, não está da forma que você planejou, não desista, porque o diabo ele só tem esses objetivos, é lançar na nossa mente as dúvidas, as incertezas, dizendo que Deus não nos ama, que Deus esqueceu de nós. Mas a palavra que ele diz aqui, que Deus ele disse que quando Israel era criança, isso eu trago para mim, trago para você, ele já nos amava. Não importou na nossa trajetória o que nós fizemos que desagradou a ele. Mas no final, o que ele disse aqui? Com amor e carinho, ele nos trouxe de novo para perto. De que forma? Dando seu filho naquela cruz. E o que ele disse? Se inclinando, colocando nós sobre os seus braços, ele nos deu de comer. Então, por mais que as coisas estejam difíceis, bote sempre isso na tua cabeça, que Deus ainda nos ama. A única coisa que ele fica triste, que ele não aprova em nós, é quando nós deixamos esse pecado nos dominar e venhamos fazer as maldades com as pessoas. Então, nesta tarde, reflita sobre isso. Busque mais a leitura da palavra de Deus.
E talvez você não será como muitos aí que estão sendo enganados. Porque nós já sabemos que nos nossos tempos de hoje, como disse o nosso próprio Senhor Jesus Cristo, se levantaram muitos falsos profetas, muitos falsos mestres, e Satanás, como ele disse, se transformaria em anjo de luz, fazendo sinais e prodígios, para tentar enganar até mesmo aqueles a qual Deus escolheu. Nós somos escolhidos, você é um escolhido por Deus. E não deixe que ninguém tire isso de você. Amém. Reflita, pense, leia a Bíblia, né? Se você está decepcionado com a igreja, com o local onde você está congregando, se você se decepcionou com alguém, analise a situação de como você entrou nessa situação, né? Se você tentou comprar as bênçãos de Deus através de votos, através a Bíblia, em momento algum na Bíblia Deus manda ninguém fazer voto. Mas Salomão disse: tu fizeres um voto, paga. Mas Deus não manda ninguém fazer voto. Deus não manda ninguém tirar o que é seu e dar para as pessoas. Tá bom? Que Deus em Cristo possa te abençoar poderosamente. O Arimar, Maestro Arimar, um abraço aí, meu amigo. Que Deus em Cristo te abençoe. Zenilda Córdova. Zenilda Córdova, ela está lá em Curitiba, lá no Paraná. Um abraço, Zenilda. Que Deus em Cristo te abençoe. Abençoe a Tainá, abençoe a Popes e abençoe a minha filha Arataca. Tá bom? Que Deus em Cristo te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Meus irmãos, fica na paz. Amanhã traremos outro tema, mas esse tema hoje foi pesado, de ontem e hoje, né? Mas é assim mesmo, que é para nós aprendermos a nos esclarecer diante da palavra de Deus, para não sermos enganados. Fica na paz, que Deus em Cristo te abençoe.